Olá, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor a cada um, a cada família, a cada lar, a cada vida que esteja aqui hoje assistindo, ou agora, ou através da internet, em qualquer horário. Então pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite. O importante é que eu possa desejar a paz do Senhor e que você receba essa paz que transcende, uma paz que nos dá condições de caminharmos para a eternidade. Estamos de volta, para dar seguimento ao nosso estudo. Só que antes de iniciarmos, eu queria fazer uma observação aqui, um pedido na realidade. Eu não entendo muito de internet em relação a preparo, a contexto. Então, eu fui informado e eu gostaria de externar aqui um pedido no sentido de que muitos estão assistindo, muitos estão me comunicando, mas é importante que você se registre. Por quê? Porque esse vídeo, embora nós já disse anteriormente, não temos nenhum interesse financeiro, monetário, não temos nenhum interesse em ganhar daqui absolutamente nada. Já dissemos isso, vamos repetir apenas para efeito de registro. Se por acaso tiver advir qualquer lucro ou qualquer rendimento, nós vamos doar para alguma entidade séria, evangélica ou cristã, ou a igreja. Então nós não temos, e viremos aqui comprovar. Mas o que eu queria é que quando você se registra, atingindo um número, esse vídeo vai ser classificado pelo YouTube com um algoritmo, e que a partir disso aí ele pode passar a representar de interesse. E o próprio YouTube vai nos ajudar a propagar, no caso. Que esse é o nosso grande interesse. É propagar, difundir, é divulgar o Evangelho do Senhor, a Palavra do Senhor. Isso é o nosso motivo, é o nosso propósito. Então, por favor, nos ajude nesse sentido. Nos ajude registrando para que nós possamos atingir um número, um nível com difusão pelo próprio YouTube. Obrigado e vamos então dar início ao nosso estudo, dando seguimento. Queria dizer que hoje nós estamos começando a parte mais pesada, a parte mais, digamos assim, até difícil, porque até agora nós viemos apresentando coisas mais ou menos simples, conhecimento de todos. Aqui agora que nós vamos entrar no texto, no contexto da dúvida, daquilo que apresenta realmente confusão, e nós queremos esclarecer. Por isso nós vamos apresentar de forma bem detalhada, de forma bem calma, bem pausada, para que todos possam entender. E assim como nós chegamos a uma conclusão, como nós alcançamos uma definição e podemos dizer que a tradução está errada, não é a palavra do Senhor, então nós podemos e vocês podem também chegar a essa mesma conclusão, é só nos acompanhar no nosso raciocínio, no desenvolvimento do assunto do texto, no caso. Nós já falamos, e aí agora foi um engano nosso inicialmente, no sentido de que nós falamos do hebraico transliterado, mas nós não apresentamos. E nós vamos incluir hoje os dois textos, Gênesis 1:1, e vamos entrar hoje e vamos discutir, talvez um pouquinho com mais tempo, com mais calma, Gênesis 1:2, que é o texto que gerou a confusão, que gerou a dúvida. Isso aqui nós estamos citando outra vez, nós estamos tirando esse texto de um site hebraico.pro.br. É um site que nos apresenta a Bíblia hebraica transliterada. Já falamos que nós estamos usando a Bíblia Estudiodatência de 1990,
Mas aqui esse site nos fornece essa mesma Bíblia e nos fornece inclusive que alguém ao acessar lá, e eu recomendo, se por acaso tiver interesse, está presente inclusive a pronúncia correta, através de um rabino, que você lê, você vê em hebraico transliterado, vê a tradução original e, além disso, ouve também o som. Excelente site, eu recomendo. Mas muito bem, então nós já falamos, e vamos botar aqui no texto, já falei, primeiro texto da Bíblia hebraica. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, completo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Já falamos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então já explicamos cada letra e interpretamos cada palavra, quer dizer, na tradução nós interpretamos o contexto. Agora nós vamos entrar no segundo versículo. Esse é o versículo que criou a confusão, que criou na hora da tradução. E nós vamos também explicar palavra por palavra. Agora nós vemos que a palavra vai nos dizer o texto. O segundo versículo, Gênesis 1, 2. Vehaaretz ayetá tohu vavohu veroshet al penei tehon. Verua Elohim merahefet al penei hamayim. Então isso aqui, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na versão da Almeida, revista atualizada, na versão área que nós usamos em português e vamos usar em todo o estudo. Então vamos agora analisar cada palavra, cada sentença, para a gente poder dar início aqui agora e nos aprofundar. Agora o prego vai entrar, vamos bater um pouquinho mais forte, vai perfurar mais um pouco, e aí nós vamos começar. E aqui eu pediria agora a atenção máxima de cada um de vocês. Então nós vemos que no português, a terra, porém, esse porém aqui, é uma conjunção adversativa, que usualmente faz oposição ou restrição ao que foi declarado na sentença anterior. Assim, assumimos que a continuidade do texto tem-se uma restrição ou oposição ao texto precedente. Vejamos, a terra, porém, nesse início se estabelece uma dúvida sobre o que teria acontecido com a terra. Isso na língua portuguesa. A terra, porém, esse porém aqui cria uma condicionante. Não esclarece, não reafirma, põe em dúvida do que vai vir a seguir. A mesma coisa no hebraico. A palavra para a terra é hare. No texto lemos vehare, que é a união da conjunção ve com are, como no português, com a mesma função e característica, sendo traduzida também como porém. Assim, lendo os dois primeiros versículos da Bíblia, deparamos com duas descrições diferentes e que apresentam algum contraste entre si. Primeiro temos a descrição da criação dos céus e da terra pelo Senhor. Em seguida, vemos a descrição de um estado alterado, deformado, que a terra se transformou. Então nós já vemos, vendo o primeiro versículo e o segundo versículo, quando acrescenta-se que a terra, porém, algo pode ter acontecido, algo pode ter alterado. A ideia não é mais que seja a ideia inicial que foi criada, porque o Senhor criou os céus e a terra. Então imaginamos que Ele criou tudo, e vamos falar isso logo em seguida, de forma completa. Então, nós vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Nós vamos ver agora a palavra hayetá, que foi traduzida como estava, era
ou tornou-se, que ela pode ser também tornou-se. Hayetar é um verbo no passado e a sua raiz é o raiar, e que significa ser, estar ou tornar. Agora vamos fazer uma pequena análise aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo. Nós sabemos que toda a criação do Senhor Deus, é perfeita. Toda ela. Então, como é que nós podemos imaginar ou entender que na criação da terra, Ele a fez sem forma, vazia, caótica, para depois completá-la? Isso é impossível de se entender, de se aceitar. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Além disso, não existe nenhum texto ou referência a algo que o Senhor tenha realizado ou criado imperfeito para depois vir a complementar, a consertar. Na palavra não tem isso. Então seria esse a primeira vez que aconteceria? Isso não tem sentido. Ele jamais teria criado algo semelhante. Não temos como entender ou aceitar tal situação. Dessa forma, a tradução correta seria: a terra, porém, tornou-se ou estava sem forma e vazia. Porque o verbo hayetar também pode significar tornar-se. E aí, assim, agora nós podemos entender, podemos aceitar, podemos dizer que estaria talvez a forma correta. Vamos entrar agora para o miolo, para o âmago da confusão. Em seguida, nós temos as duas palavras, torro, vavorro, que na realidade é uma expressão idiomática hebraica. Chegamos ao principal ponto da confusão e da discórdia, e que foi a tradução dessa expressão. Então, como já dissemos, primeiro ponto, torro não significa sem forma no português. Na realidade, essas duas palavras juntas possuem rima e mesmo significado, e ambas significam vazia. Interessante que no hebraico nós encontramos muito do texto no hebraico, na Torá. Esses textos apresentam a condição de apresentarem rima, serem inclusive musicados. Não sei se vocês sabem, os salmos no original, os salmos no hebraico, eles são musicados. Tanto que você vai ver lá, referência lá, entendeu? Aos instrumentos que vão estar ali participando. E quando Davi, que criou a maior parte dos salmos foi Davi, esses salmos são musicados. Os salmos no hebraico são cantados. E nós temos também outros textos também. Até tem textos de Jó, tem também a condição de serem musicados, apresentam rima, cantares de Salomão, também tem textos. Então, isso é uma característica do hebraico. Mas voltamos aqui agora. Então, primeiro ponto, torro não significa sem forma no português. Na realidade, essas duas palavras, torro, vavorro, eles têm rima, já falei, e o mesmo significado, e ambos significam vazio. E vou explicar isso. Alguns teólogos entendem que aconteceu um grande erro na tradução dessa expressão idiomática hebraica, por desconhecimento de um estilo literário hebraico chamado de paralelismo. Nesse estilo, palavras com o mesmo significado são usadas de formas repetidas para reforçar o sentido da sentença, enfatizando o seu significado, como se fosse reafirmando, repetindo para deixar bem gravado. A repetição tem o objetivo de dar ênfase e tornar mais contundente e definitiva a mensagem exposta. Então, esse desconhecimento desse estilo do paralelismo originou então a dúvida, e na dúvida resolveu traduzir sem forma e vazia. Outro ponto importante dentro desse contexto
é o fato de que não existe outro significado para a palavra torro. Torro significa vazia. Mas existe outra tradução para a palavra vorru. Lembra-se que eu falei vavorro, mas a palavra em si é vorru. Por quê? Porque ela tem aí, foi acrescentado a conjunção vá. Então, lembrando que vá se acopla a palavra adjacente como conjunção no hebraico. Então nós vemos vavorro, mas na realidade tem a conjunção vá e depois vorru. Então, agora podemos analisar. Se a terra estava ou tornou-se sem forma e vazia, fica evidente que a sua forma original não era esta. Algo deve ter acontecido para torná-la alterada, deformada. E essa é a decisão mais lógica e evidente. Aliás, existem inúmeras teorias sobre o que teria sido esse algo acontecido. Nós não vamos entrar aqui, não vamos abordar esse assunto, porque foge ao nosso propósito. Bem, então vamos analisar com calma agora. Nós dissemos que a tradução dessa expressão idiomática, torro, vavorro, que gerou essa alteração em dizer que a terra estava sem forma e vazia, era sem forma e vazia. Na realidade, o correto, a terra tornou-se sem forma e vazia. Aí muda completamente. Aí nós já vamos ver que não vai existir conflito com Isaías 45:18. Por quê? Porque o Senhor diz lá claramente que Ele não criou a terra vazia. Ele criou para ser habitada. Agora, se aconteceu algo que alterou essa condição, isso aí já não é erro, não digamos assim, inconsistência da palavra da Bíblia. Nada disto, né? Está provado que foi uma tradução mal feita. Então nós podemos dizer que está claro a mesma condição que nós chegamos, a mesma certeza que nós chegamos, que não houve erro, que não por parte da Bíblia, que não houve inconsistência, que não houve conflito. Hoje, agora, nós podemos dizer, temos aqui a prova e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, nos comunica. A gente estaria aqui, nós vamos... Inclusive, eu quero também dizer a vocês outra coisa, aproveitando aqui o ensejo, é que, como eu disse, nós não tínhamos experiência, e não temos ainda experiências com o canal, com a internet, com o YouTube. Então, nós estamos preparando, arrumando, criando uma equipe para poder a gente ter, inclusive já tenho pedidos de que nós pudéssemos apresentar também esse estudo através de uma apostila. E nós estamos já nos preparando para isso. Em breve vamos anunciar e vamos colocá-la, nós vamos apresentá-la aqui embaixo para que possa ser copiada, que aí esse arquivo possa ser alcançado e vocês terem a condição de mandar imprimir e ter uma apostila junto com o texto aqui apresentado. Mas isso a gente vai aprendendo, a gente vai caminhando, vamos nos desculpando. Nós ainda não tivemos a oportunidade de ter alguém para a gente possa nos ajudar, para a gente responder as perguntas, aquelas mais urgentes, nós estamos respondendo, mas tem vários que nos apresentaram as boas-vindas, vários que nos elogiaram e ainda nós não pudemos ainda dar o retorno. Mas logo em breve estaremos respondendo a todos, assim que nós prepararmos uma equipe própria para isso, no caso. Nós estamos devagarzinho, estamos chegando lá. Então, vamos dando seguimento aqui, já feita a explanação, vamos a outra frase agora. Vê Rocha. Antes de mais nada, toda palavra no hebraico, com CH, tem som de R gutural, Rocha. Então, tradução dessa palavra, no caso, vê Rocha, e havia trevas, a tradução feita. Então, nós vemos aqui agora, acontece uma situação também não correta, a tradução feita. Já que a conjunção é V, daí V,
Roshek, e que o verbo foi traduzido como havia, um verbo haver. Então, havia trevas e havia trevas. O problema é que ver não é verbo, é uma conjunção também. E havia trevas. E havia trevas, a palavra trevas, na realidade, Roshek, é a palavra para trevas, traduzido corretamente para trevas. Mas aonde está o verbo haver aí? Esse verbo não existe aí na frase. Ele não está presente. Ele foi introduzido aí, havia, sem nenhuma justificativa, nem nenhuma condição para poder ser. Porque Roshek significa escuridão, trevas ou algo assim muito oculto. Assim, a melhor tradução para Torro, Vavorro, Verroshek seria vazia, caótica e em trevas. Não havia trevas. Então, essa condição aqui é mais um erro de tradução aqui que nós podemos observar e vocês também passam a ter conhecimento disso no caso. A outra frase seguinte, Alpenei Terron, essa é a tradução sobre a face do abismo. Terron é abismo. Sem comentários aí, não há nenhuma dúvida, nenhum erro, a condição é que está correta. Vamos agora, para finalizar, falar na frase seguinte, Verua Elohim. A palavra Verua, outra coisa, como eu disse, CH tem som de R. Então, Verua, aí agora entra o som gutural. Verua, tradução desse aqui, Verua Elohim. E o Espírito de Deus, tradução. No hebraico, a palavra verua é traduzida como vento ou espírito, dependendo do contexto. Assim como no grego do Novo Testamento, a palavra pneuma é o pneu traduzido como também vento ou espírito. Tem o mesmo significado, o mesmo sentido na tradução. Por isso que a especialidade médica que trata, que estuda as doenças pulmonares, é chamada de pneumologia, originária da palavra pneumo, ou pneuma. Então, nós temos essa característica aqui com relação ao Espírito de Deus, Verua Elohim. E ainda continuando ainda à frente, nós vamos ver aqui agora que tem a palavra Merahefet. A tradução de Almeida está corretíssima. Entretanto, algumas versões que vocês devem até já terem lido ou até terem possuírem, traduzem esse verbo Merahefet como se movia, com movimento. E não tem, esse verbo não tem nenhuma indicação com relação a movimento. A tradução correta é pairava, porque a tradução dele é pairar, flutuar, permanecer sobre, sem nenhuma ação de movimento. Então o correto seria esse Espírito do Senhor pairava, ficava flutuando, permanecia sobre. Então essa seria, e a Almeida nesse ponto acertou corretamente. Aqui nos fala agora a seguinte frase, Alpenei Ramaim, por sobre as águas. O Espírito pairava por sobre as águas. Tradução correta, sem discussão. Vamos agora passar para a próxima, no caso, em que aí nós temos um textozinho e nós vamos talvez dar uma pequena parada antes de encerrarmos aqui. O texto seguinte era Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Tradução, disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui é um ponto que nós vamos fazer uma pequena discussão a respeito, porque é um ponto sujeito à controvérsia e à discussão, feito do que seria essa luz, o que significa esta luz, como apareceu essa luz, de onde veio. Então devemos observar que os grandes luminares não haviam sido criados, só foram criados no quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas. Então essa é uma questão aqui para nós discutirmos, para nós conversarmos. Diante desse enigma
somos levados a uma dedução lógica e óbvia. E essa luz já existia. Essa luz estava presente. Então, vamos explicar isso de maneira detalhada para que todos possam entender. Para isso, nós precisamos ir ao Evangelho de João. João capítulo 1, vamos ler o versículo de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante que João inicia o seu evangelho da mesma maneira que inicia o escritor de Gênesis. No princípio, João no grego e no Bereshit, que é do princípio, no hebraico, tem o mesmo significado. Então, nós vemos que o início dos dois, do Evangelho de João e do Gênesis, é igual. Por quê? Porque se refere ao mesmo episódio, porque se refere à mesma ação, ao mesmo ato. Então, nós vemos que por isso que há essa semelhança, até igualdade no hebraico e no grego. Mas vamos voltar aqui agora a essa luz. Se nós entendermos que o verbo logos, que João usa lá no grego, simboliza, representa a palavra do Senhor Deus, ou do Senhor Jesus, que ele se refere ali no logos, é referência ao Senhor Jesus, que corresponde à palavra davá, já falamos sobre isso aí, a palavra davá, que significa também a palavra do Senhor, a palavra poderosa. Falamos a respeito do Avrak e Davrá, né? Falo ou crio enquanto eu falo. Então, fica fácil nós entendermos que essa luz já existia na figura do Senhor Jesus. Ora, a terra tornou-se em trevas, caótica. Então era necessário, vazia, e era necessário então que a luz pudesse estar presente para permitir a restauração organizada. Então, voltando a lembrar lá de João capítulo 1, versículo 5. Então nós vamos entender que essa luz é o Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus. E essa luz, ela não dependia de nenhuma outra fonte criada ou a ser criada. Ela já existia e era eterna, antes da criação do mundo e dos luminares, o sol, a lua e as estrelas. Bem, tem muita coisa para ser falado e nós não queremos fazer, já dissemos, o vídeo está muito longo. Então vamos encerrar aqui. Vamos deixar para continuarmos esse estudo, ainda vemos agora a continuidade dele. E eu queria desejar a você que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o seu rosto, eleve o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Assim como está na bênção sacerdotal. A paz do Senhor a todos. Até a próxima.